Álvaro, como está o Dubai? Olá Pedro, tudo bem? Muito bem, vamos começar aqui a nossa conversa. Eu tenho a primeira pergunta para te fazer, que é quem é o Álvaro e o que é a Apandu? Olha, muito obrigado. Eu trabalhei uma quantidade de anos em empresas americanas, em big corporations, e há uns anos decidi sair para criar a Upendo ou a Apendu, como tu dizes. E a razão foi porque senti que há uma necessidade enorme de, primeiro, combater o sedentarismo, que é um problema que afeta cada vez mais as pessoas, e hoje em dia, mesmo até por esta razão das reuniões virtuais com Teams e Zooms e tudo e mais alguma coisa, estamos cada vez mais sedentários. E ao mesmo tempo queremos também relacionar-nos e descobrir cada vez mais quais é que são as ONGs que estão a fazer trabalhos fantásticos por esse mundo fora e por esse país fora. Portanto, o que nós fazemos na Upendo é uma coisa muito simples. Envolvemos as pessoas no processo de distribuição do dinheiro para a responsabilidade social, mas há uma condição inicial que é pedimos às pessoas que se mexam. Ou seja, é uma app em que os utilizadores são incentivados a mexerem-se e esse movimento físico é convertido em dinheiro que eles depois podem doar para determinadas ONGs. A lógica aqui, assim, é realmente utilizar estas plataformas digitais para aproximar pessoas entre países, entre diferentes cidades dentro do mesmo país, ao mesmo tempo que damos um grande reconhecimento ao que as empresas fazem em termos de responsabilidade social. O que eu quero dizer com isto é, o dinheiro que vai ser doado para as ONGs, o dinheiro que cada um dos utilizadores da Upendo vai arrecadando, tem origem nos orçamentos de responsabilidade social de cada uma das empresas com quem nós trabalhamos. Ou seja, só para terminar, dou-te aqui um exemplo muito concreto. Trabalhamos com uma empresa que tem um orçamento de 100 e envolvemos todos a equipa de trabalhadores da empresa a participarem nestas iniciativas de caráter anual. E o movimento deles é convertido em dinheiro para eles depois doarem para N ONGs que a empresa permite. Ou seja, o que acontece aqui? Há quase uma democratização da responsabilidade social da empresa, há quase uma digitalização da atividade física e do movimento físico de uma forma muito engraçada e gamificada, em que promovemos a competitividade entre pessoas, entre departamentos, entre escritórios dentro do mesmo país ou entre países dentro da mesma corporação. E isto é o Upendo. Muito bem. E o Álvaro? Quem é o Álvaro? O Álvaro, o que é que faz o Álvaro? O que é que fez o Álvaro até chegar ao Upendo? Como te disse, trabalhei durante cerca de 14 anos em vários países dentro da Europa e Médio Oriente, numa empresa americana, e há cerca de 3 anos, saí para criar a Upendo. Okay. A razão pela qual eu criei a Upendo tem a ver, acima de tudo, com 2 elementos que eu acho absolutamente críticos para nós, pessoas. Um é o movimento físico, mais do que o desporto é um movimento, é criar desculpas e formas de estacionarmos o carro um bocadinho mais longe da porta do supermercado ou do escritório e caminharmos mais, em vez de irmos pelo elevador, irmos pelas escadas. Ou então agarrar no cão, no marido, na mulher e ir dar uma volta ao final do dia para desanuviar. Todos estes pequenos hábitos têm um efeito borboleta em nós e tu, como psicólogo do desporto, sabes isso melhor do que ninguém, porque tem um efeito na nossa saúde física, porque ativa e põe-nos o coração a bater um bocadinho mais, ao mesmo tempo que vai desanuviando a cabeça, vai diluindo stresses, vai diluindo conflitos. Por outro lado, a questão das ONGs.
hoje em dia todos nós temos acesso a toda a informação do mundo. Através da internet podemos, mas raramente vamos imergir dentro da internet à procura de causas para apoiar. E o que nós fazemos no Upendo é realmente dar e amplificar a voz de variadíssimas ONGs, porque há aqui um elemento muito simples que é, se eu te dou, por exemplo, Pedro, 100 euros e te digo assim, tu só podes usar este dinheiro para doar para ONGs, tu automaticamente vais ter de pensar o que é que eu gosto, quais é que são as causas que mais próximo do meu coração estão. São as causas ligadas à cultura, são as causas ligadas a crianças e à educação, ou são causas ambientais? Uhum. Pelo outro lado, na questão do movimento, há aqui um ponto que eu gostava imenso de sublinhar, que é, estamos no início do ano e todos nós começamos o ano com ambições gigantescas. Vou ao ginásio 5 vezes por semana, vou correr 3 maratonas nos próximos 3 meses, para sermos mais saudáveis, que na realidade não é o ponto mais importante. O que a Organização Mundial de Saúde diz que todos nós, adultos, precisamos de fazer para sermos saudáveis é mexer-nos meia hora, 45 minutos por dia, que é cerca de 150 a 75 minutos por dia. Ou seja, movimento é caminhar um bocadinho mais. Óbvio que se formos correr, fantástico. Se formos ao ginásio, também. Se formos fazer uma aula de yoga, fantástico. Mas o objetivo é simplificar ao máximo no sentido de é meia hora por dia. Não temos meia hora para caminhar, para ir ao supermercado a pé, por exemplo, se vivemos numa cidade. E a questão é que é esse o movimento que depois vai fazer com que a pessoa que está numa organização, que está numa empresa, vá acumulando créditos ou dinheiro para depois atribuir à sua causa em Exatamente. particular. Ok, muito bem. Podes-nos contar alguma história engraçada que tenhas vivido na Apandu? É muito, muito giro porque temos centenas de histórias, desde pessoas que, pela sua própria competitividade interior, saíram quase do sofá e foram correr a sua primeira corrida de São Silvestre. Óbvio que não foi num espaço temporal de uma semana, mas exatamente como nós estávamos a falar, a perspectiva da Upendo é que as pessoas, é criar hábitos novos, é incentivar o movimento de 365 dias por ano. Temos, por exemplo, uma história de um casal de utilizadores nossos, que faz parte da nossa comunidade, ambos acima dos 60 anos, em que vivem numa pequena aldeia ao pé de Santarém, e que, através da Upendo, passaram a criar um hábito de caminhar à volta do perímetro da pequena aldeia onde vivem, por duas razões muito simples. Uma, porque a mulher tinha diabetes. E o movimento físico é a forma fantástica de fazer a manutenção do diabetes. E pelo outro lado, o marido gostava da ONG que estavam a apoiar. Portanto, juntaram o útil ao agradável e todos os dias, consistentemente, davam uma voltinha os dois. Eu quase que me atrevo a dizer que, inclusivamente, provavelmente, deve ter melhorado a relação deles, porque aqueles 45 minutos ou uma hora à conversa, de uma forma altamente dinâmica, tornam a coisa muito mais fluida. Até porque essas conversas a caminhar, muitas das vezes, mesmo nas organizações, têm algum sucesso, pela tua experiência. Claro. Não, mas até para a gestão de conflitos, é tão engraçado ver que, em vez de estarmos frente a frente de uma forma confrontativa, agarrar numa pessoa, seja o meu chefe, a minha mulher, o meu namorado, o meu filho ou outra pessoa qualquer, o meu colega, e dizer assim, vamos dar uma volta e vamos falar sobre isto. É uma forma tão eficiente de diluir aquele conflito de estarmos frente a frente às turras, e eu hoje em dia acabo por aplicar essa técnica imensas vezes.
menos porque cada vez mais estamos dependentes destas plataformas digitais para comunicar, e não posso dizer, olha Pedro, vamos dar uma volta, mas realmente é uma forma quando há interações pessoais e presenciais, é fantástico porque uma conversa não precisa de ser frente a frente, sentados, pode ser em movimento. Esta história dos dois senhores com mais de 60 anos é muito interessante, e seguramente tens mais histórias que te dão origem depois a resultados que tens visto com a tua atividade. Podes partilhar um bocadinho que tipo de resultados é que tens alcançado com a tua atividade nestes anos que levas com o Upendo? Uma das coisas que realmente nos faz ficar muito contentes no Upendo é que somos muito inclusivos. Não temos um grupo pré-definido de pessoas que são mais propensas a utilizar. E eu utilizei a história dos senhores de mais de 60 anos por uma razão, porque não é preciso ser especialmente tecnológico, é uma aplicação extremamente simples de utilizar e que promove esta inclusividade. Cada vez mais as empresas têm estratégias de corporate wellness, bem-estar corporativo e são muito em formato de nicho, ou seja, organizam um clube de corrida ou reembolsam despesas de ginásio, o que serve um grupo restrito de pessoas. As empresas com quem nós trabalhamos temos uma penetração e uma inclusividade dentro da empresa na ordem dos 90%, quando vemos comparado com outras iniciativas muito mais ligadas ao desporto. O elemento da responsabilidade social e de dar a conhecer causas a pessoas é tão gratificante também. Mesmo eu, ao fim de quase 2 anos a trabalhar diariamente dentro da Upendo, ainda me apaixono diariamente por ONGs que vão chegando até nós, seja em Portugal, seja em Moçambique, seja em Macau, seja na Bolívia ou no Brasil. Porque há realmente muita gente muito boa a fazer um trabalho absolutamente incrível com as nossas comunidades. E esse elemento é muito, muito, muito gratificante. Perfeito. Uma das coisas que nós também conseguimos fazer é promover o espírito de equipa dentro das organizações, porque estamos a criar uma cultura muito positiva à volta do movimento e do impacto social saudável. E eu acredito, isto aqui é quase uma desculpa para começar a fazer algumas perguntas e tentar perceber quem é que é o Pedro Almeida e o que é que faz um psicólogo do desporto e da performance dentro de uma organização, mas se calhar começamos quem é que é o Pedro Almeida e o que é que tu fazes enquanto psicólogo do desporto e da performance. Então, o Pedro Almeida é psicólogo de formação, portanto, trabalho há 30 anos como psicólogo, sou professor na universidade e, enfim, a minha atividade tem-se repartido essencialmente em torno destes 3 contextos. Portanto, por um lado o mundo universitário, por outro lado o mundo da intervenção no mundo do desporto e da performance, já explico o que é isso, e por outro lado, digamos, a consultoria, a formação, enfim, a atividade como coach no contexto mais empresarial. E o que é isto da psicologia do desporto e da performance? A psicologia do desporto e da performance a psicologia é uma ciência, né? A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e, neste caso concreto, o comportamento humano em contexto de desporto e outras áreas de performance humana com atividade psicomotora. E se pensarmos o que é isto, rapidamente percebemos que é praticamente tudo, que no fundo estamos a falar de contextos onde as pessoas têm que preparar uma qualquer apresentação, uma qualquer intervenção, e para a qual depois vão ser avaliadas. Se imaginarmos isto, praticamente qualquer reunião em contexto laboral é isto, não é? Praticamente qualquer atividade, digamos, comercial é isto. Portanto, nós podemos ter a questão da performance numa lógica psicomotora, podemos ter praticamente em todos os contextos. E é isso que acontece.
do ponto de vista da evolução desta área, para terem, assim, para quem está completamente fora, quer da psicologia, quer deste mundo mais do desporto e da performance, nós estamos a falar de um contexto que, inicialmente, a psicologia do desporto surgiu muito ligada às questões do exercício e da atividade física, portanto, chamava-se inicialmente, inclusive, psicologia do desporto, do exercício, ou psicologia da atividade, do desporto e da atividade física, e depois, progressivamente, a questão do desporto foi-se juntando mais a outros contextos performativos, onde um conjunto de coisas que eu já direi eram importantes, e a questão do exercício e a atividade física foi cada vez ficado mais ligado a uma outra área da psicologia, que se chama Psicologia da Saúde. Porque desporto é aquela, dentro de uma linha, se imaginarmos uma linha de atividade física, onde num extremo temos a atividade de lazer não estruturada, o movimento, no fundo aquilo que estavas a dizer há pouco, e no outro lado, o desporto de alta competição, nós estamos aqui eu estou neste canto da linha, tu estás neste canto da linha, nesta ponta da linha, estou nesta, e nesta ponta da linha é a parte da atividade motora que faz muito pouco, normalmente faz pouco, eu diria, faz mal à saúde, é forte demais, mas não faz muito bem à saúde. E esta parte normalmente faz muito bem à saúde. Porquê? Porque o desporto de alto rendimento é um contexto onde a atividade física, a atividade motora, é de facto de grande intensidade e muitas das vezes tem que se otimizar tanto que depois os impactos ao nível da saúde a médio e longo prazo não são propriamente simpáticos. O que é que eu posso dizer mais? O que é que nós fazemos neste contexto do desporto e da atividade física? Essencialmente três coisas, do desporto e da performance. Essencialmente três coisas. Por um lado, ajudamos as pessoas a otimizar as suas competências para ter impacto no desempenho. E, portanto, estamos a falar de competências psicológicas, tipo controle emocional, capacidade de foco, capacidade de gerir motivação, capacidade de otimizar os seus processos de alta confiança, questões mais pessoais e sociais, questões de liderança, de comunicação, tomada de decisão, enfim, alguns aspectos que têm a ver com o dia-a-dia de quem está em vários contextos. E depois, por outro lado, uma segunda linha, que é a prevenção de riscos psicossociais que podem dar origem a problemas de saúde mental. E, portanto, aí um caminho mais preventivo, muito mais de monitorização de comportamentos, de pensamentos, da forma como as pessoas pensam, da forma como as pessoas sentem as coisas, porque na psicologia, comportamentos, pensamentos e emoções é a nossa matéria-prima, basicamente, é com isso que nós trabalhamos. E uma terceira linha, portanto, otimizar, prevenir e, por outro lado, intervir na situação de crise. E intervir na situação de crise quer dizer, na prática, quando temos um breakdown por alguma razão, por uma situação de conflito, para pegar numa coisa mais simples, ou numa situação muito mais dramática de vida, ou questões de perturbação de saúde mental, também intervir nessa linha. Portanto, são três linhas que estão em permanência e é nesse espectro, digamos assim, que se move um psicólogo do desporto e da performance, e como eu digo, no contexto da performance humana, com atividade psicomotora, eu já trabalhei, quer com atletas, obviamente, com pessoas do mundo empresarial em vários níveis, e, enfim, por exemplo, com atores, com músicos, enfim, com pessoas que são de outros contextos. As artes performativas que tipicamente estão muito ligadas também a este contexto, os contextos policiais também, enfim, tudo que de alguma maneira tem, como eu digo, atividade psicomotora, e para isso, como eu digo, por exemplo, uma apresentação em público, que é algo que me acontece frequentemente no contexto mais empresarial, ou apresentar, tanto falar em público, as questões de liderança e coordenação de equipas, porque muitas das vezes são equipas que estão no terreno, onde há apresentações, onde há dinâmicas com as próprias equipas, onde há condução de trabalho com as próprias equipas. Muitas das vezes isso é fruto da nossa intervenção. Basicamente, por essa resposta fantástica que nos deste, posso tentar simplificar, e diz-me se estou errado, em que há uma vertente do teu trabalho que é quase um personal trainer, em vez de ser de ginásio, é para as três matérias-primas que tu falaste com as quais trabalhas, e ao mesmo tempo uma vertente de também de treinador. Uma de ajudar a melhorar determinados aspectos do meu comportamento em geral,
e outra de treinador de ir reforçando determinadas coisas. Sim, tens de facto um trabalho de treinador típico, ou seja, treinador mental, vamos chamar assim, exatamente. mas depois tens um trabalho especializado, porque é isso que também depois nos diferencia de outros players no contexto, na área da saúde mental e na área da intervenção em aspectos muito concretos, para os quais é preciso um determinado background, que depois não fica fácil alguém que só com duas ou três técnicas conseguir resolver. Mas sim, basicamente é isso. Aliás, muitos dos meus clientes chamam mesmo coach, mental coach, que é o clássico nome que muitas vezes nos chamam. Não, e eu acredito que tem uma importância muito grande, porque se nós utilizamos um personal trainer num ginásio para aprendermos e melhorarmos determinados aspectos, é uma utilidade extrema ter um coach mental ou uma pessoa com o teu perfil a fazer exatamente a mesma coisa, a ajudar-nos a aumentar a nossa eficácia, a nossa eficiência. Portanto, sim, eu sou absolutamente cliente dessa perspectiva. Agora, gostava de que nos trouxesse aqui para cima da mesa algumas histórias em que sublinhasse também um bocadinho os paralelos entre o desporto e as estruturas organizacionais. Uhum. Eu diria que há muito mais semelhanças do que diferenças por várias razões. Por um lado, pela interdependência de objetivos que as pessoas também têm no contexto das empresas, tal como no mundo do desporto. Por outro lado, a necessidade das pessoas serem avaliadas por outros, que é uma constante também no mundo das empresas. A importância do treino e do planeamento, a superação constante, a competitividade, para dar assim, digamos, as maiores semelhanças do que diferenças entre os diferentes contextos. E, tipicamente, aquilo que me acontece também é que, na maior parte das vezes, há semelhança também do contexto onde eu tenho mais experiência. Eu tive muitos anos ligado ao mundo do futebol e, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, eu trabalhava muito mais com treinadores do que com atletas. Exatamente porquê? Porque, quando nós estamos a trabalhar com estruturas coletivas, é muito mais fácil, para chegarmos a todos, trabalharmos com quem lidera do que trabalharmos com o performer em si. É evidente que podemos ir fazer um zoom in em alguém com algumas particularidades, um player específico com algumas particularidades, mas quando nós estamos num contexto mais coletivo, tipicamente a nossa intervenção está centrada no líder do processo e na otimização do seu funcionamento como líder do processo, e é isso que eu faço exatamente no contexto empresarial. Ou seja, quando sou chamado ao contexto empresarial, aquilo que eu faço é, estou centrado no processo, enfim, desse líder, dessa companhia, e acompanho dentro daquilo que é a forma de eu acompanhar as pessoas neste contexto, que é muito particular. Ou seja, digamos que há um clássico, que são as sessões de trabalho, não é? Mas eu importo um bocadinho aquilo que é o meu modelo de intervenção no mundo do desporto para este contexto. Se quiseres, eu posso explicar com algum detalhe. Não sei se ainda temos um tempinho, posso explicar com algum detalhe, se quiseres. Sim, acho que tangibilizar com uma história um ou outro exemplo um bocadinho mais concreto seria fantástico. Sim, portanto, deixa-me só dar para esta ponte. Eu, quando sou chamado para contextos mais de empresas, tipicamente, ou entro numa perspectiva de coach a algum líder, e aí, além das sessões mais específicas, depois tenho um trabalho contínuo de acompanhamento, e, portanto, esse trabalho contínuo não termina em sessões, há uma ligação permanente. E depois há outras formas, que são os clássicos centros de alto rendimento, os estágios. Nós fazemos estágios no mundo do desporto, e a lógica dos estágios, que é uma espécie de contexto de centro de alto rendimento, é uma coisa que também tenho feito e que faz com que as pessoas estejam centradas em si próprias durante 2, 3, 4 dias, os dias que forem necessários, e numa lógica quase que de retiro, acabam por mergulhar mais em si próprios, trabalhando não só a dimensão mais técnica, com alguém, digamos, que querem trabalhar, ou com eles próprios, mas depois também questões psicológicas, questões muitas vezes mais físicas e até mais nutricionais. Às vezes olharem para si próprios como um todo pode ajudar. Eu há muito pouco tempo tive um contexto de um centro de alto rendimento entre a Federação Portuguesa de Futebol e uma universidade, onde eu fiz parte, e onde nós tivemos pessoas de diferentes empresas numa espécie de um estágio
onde tivemos as pessoas mergulhadas a fazer avaliações físicas, psicológicas, tal como se fossem atletas, digamos, e trabalhámos com elas numa lógica de estágio. Portanto, e foi muito interessante. Muito interessante porquê? Porque, no fundo, essas pessoas tiveram tempo para olhar para elas próprias de uma forma holística e de melhorar, e por um lado, ter algum feedback de alguns parâmetros de avaliação, e por outro lado, para olharem para um plano de ação também, não só nas questões mais técnicas da sua atividade, mas também nas suas questões mais pessoais, em termos de atividade física, de saúde, de nutrição, como eu digo, em termos de aspectos mentais, de regulação emocional, particularmente, que foi que eu trabalhei. Enfim, casos, poderia contar muitos, lembro-me perfeitamente de uma pessoa que tinha um cargo de gestão numa empresa e que claramente o problema, a questão que me levantou era a capacidade de gerar compromisso com a sua equipa, porque estava a herdar uma equipa nova e tinha grandes dificuldades de gerar esse compromisso. E aquilo que foi o trabalho, foi um trabalho que depois se refletiu de uma forma muito direta nos resultados, porque foi um trabalho de ajudar essa pessoa num conjunto de estratégias muito específicas para trabalhar a sua equipa e, portanto, no fundo, esse espaço de discussão entre ambos retirou um bocadinho esse líder de um espaço de isolamento que muitas vezes acontece com os líderes de várias companhias. Também acontece no mundo do desporto. Os líderes são pessoas tipicamente muito isoladas, muito solitárias, vamos chamar-lhe assim. Quanto mais para cima, mais solitários são. E, portanto, este espaço de poderem ter alguém com quem trocar umas bolas, passa a expressão, para encontrar soluções do ponto de vista das soft skills para lidar com as suas equipas, o impacto nos resultados, porque é na resolução de problemas concretos, o impacto nos resultados é imediato e eu diria que, assim, em muito pouco tempo é o que eu te posso explicar para clarificar um bocadinho mais aquilo que eu faço. Há um ponto aí que também presumo que seja semelhante ao Pendo, que é fazer um estágio imersivo não é a solução ad eterno. Portanto, presumo que também há um acompanhamento, um bocadinho como o Pendo, é um trabalho de 365 dias por ano. Sim. No teu caso, o teu trabalho também se espraia no tempo, não é, ok, preciso de garantir que a minha equipa esteja mais comprometida com os nossos objetivos, venha um estágio, problema resolvido, nunca mais te vêm. Não, é por isso mesmo. A grande diferença que eu tenho, na minha opinião, para outros contextos de intervenção, para outros modelos de intervenção, é exatamente esta ideia de continuidade, porque nós estamos a trabalhar sempre nas épocas desportivas. E, portanto, eu pego uma pessoa, não estou só com ela nas sessões, mas trabalho ao longo. E esse trabalho de continuidade acho que é o ideal. Aliás, as pontes entre as nossas duas atividades, para já estamos nas duas pontes, faz um movimento todo no desporto de alta competição, mas garantidamente temos uma coisa em comum, é que temos uma perspectiva de acompanhamento de longo curso. E com resultados muito, muito tangíveis e que são fáceis de compreender. Sim, e são fáceis de compreender, mas vai ter que ficar para outra sessão, porque hoje acho que vou ficar sem tempo agora. Até à próxima aula. Até à próxima.